pode se assentar, tomar seu lugar. Estamos no ano do governo de Deus. Estamos no mês da paternidade. O mês onde nós estamos aprendendo que nós temos um Pai todo-poderoso que nos guarda, que nos protege, que nos dá da sua presença todos os dias na nossa vida. Ele é um Pai presente. Ele é um Pai que está todos os dias conosco. E nós estamos falando sobre o governo de Deus, sobre o reino de Deus aqui na terra. E Deus, quando fez o mundo, e Ele criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, Ele nos deu autoridade, Ele nos deu o governo da terra na nossa mão. E nós vamos estar lendo Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28, diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move na terra. Olha só, é interessante que Deus faz todas as coisas e nos dá o governo nas nossas mãos. Porque nós estamos debaixo do governo de Deus, como o bispo falou, mas nós temos que ter ações aqui. Se Deus deixou o governo dele sobre nós, nós temos regras, princípios a seguir, mas Ele quer saber como nós vamos governar, como nós vamos estar direcionando as coisas aqui na terra. E Ele nos deu o livre-arbítrio, de nós podemos escolher aquilo que quisermos, que vamos querer, se é a vida, se é a morte, se é a bênção, se é a maldição. Deus deu essa escolha para todos nós. E Ele colocou o homem lá. E desde o princípio Ele não criou robô, mas criou homens com pensamentos livres. Homens que poderiam estar ali escolhendo. E eles foram ludibriados pela serpente, que simboliza Satanás, onde enganou Eva, e Eva deu ao seu marido a fruta que não podia ser comida, de todo o jardim, só uma não podia, e deixou o pecado entrar lá. E quando o pecado entrou, houve uma separação do homem com Deus, porque o pecado nos separa de Deus, o pecado nos deixa afastado de Deus. Por isso que vivemos hoje dias muito ruins. Estamos vivendo num caos hoje, onde as pessoas não sabem mais o que fazem, onde não sabem como vão parar toda essa pandemia. Todo mundo vacinado e continua aí os Covid, e continua os hospitais lotados. Por quê? Você acha que Deus fez isso? Não. Deus deixa as pessoas andarem nas suas próprias forças, na sua própria sabedoria, onde o homem criou 3G, 4G, 5G, agora já está no 6G, onde tem coisas maravilhosas, né, astronômicas, mas o homem não é capaz de dominar um vírus, não é capaz de exterminar isso, não é capaz de eliminar isso, porque só quem vai eliminar isso é Deus. E o homem, pela sua sabedoria, pela sua inteligência, ele acha que pode andar sozinho. Ele acha que pode estar andando aí na sua força, que ele não precisa mais de Deus. Então, quando ele se afastou de Deus, Deus, olha, vai na sua força, vai aí. E é isso que acontece. Aí vem todas essas doenças e o homem não sabe o que faz, porque nós estamos debaixo do governo de Deus. Eu e você estamos debaixo do governo de Deus. Você crê nisso? Você crê que você está debaixo de um governo que vem de Deus para as nossas vidas? Que nós não dependemos desse governo, que a nossa proteção, a nossa segurança está em Deus. E nós vemos aqui que
Se você pegar toda a palavra do Senhor, ele ensinava isso. Olha, se pegar Isaías capítulo 59, do 1 ao 2, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não ouçam. Olha só, a mão de Deus sempre esteve ali estendida para nos abençoar, mas o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado deixa nós longe da presença do Senhor. E se nós estamos debaixo do reino de Deus, nós precisamos estar debaixo das regras do Senhor Jesus. Nós precisamos saber o que Deus quer para as nossas vidas nesses últimos tempos. O que Deus tem preparado para nós nesse meio de caos? Quais as oportunidades que nós vamos ter? Quais as oportunidades que eu vou ter? Porque é no caos que a gente começa a ter oportunidades. É no meio de uma dificuldade muito grande que Deus vai revelar para os seus amados oportunidades jamais vividas. Creia nisso. Você vai ter oportunidades na sua vida em nome de Jesus. E se nós pegarmos aqui, sempre a palavra do Senhor diz que, olha só, porque esse mundo, se nós vivemos nesse mundo, esse mundo está na mão do maligno. Esse mundo foi passado para ele. O domínio era nosso, como nós lemos em Gênesis. O domínio era do homem, mas quando nós pecamos, nós passamos isso para Satanás. E o Deus desse século, olha só o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeçam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha só, ele está encoberto, o Deus desse século encobre as pessoas. O entendimento para que eles não entendam qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós oramos por alguém, oramos para que a gente consiga alcançar essa pessoa, a primeira coisa que você tem que orar é para que Deus tire a cegueira espiritual dessa pessoa. Porque quando ela tira essa cegueira espiritual, a pessoa, ela entende aquilo que Deus tem preparado para a vida. Porque o Deus desse século, ele cegou o entendimento, para que as pessoas não entendam. Porque quantas pessoas leem a Bíblia, quantas pessoas sabem a Bíblia de cor, mas elas não têm uma coisa, não têm entendimento. Uma coisa é você ter conhecimento, outra coisa é você ter entendimento da palavra do Senhor. E aqui fala que ele cegou os entendimentos. Por isso que o apóstolo Paulo fala: olha, eu rogo-vos, eu quero que vocês entendam como vocês vão fazer o seu culto racional a Deus, para que vocês possam renovar o seu entendimento, renovar o nosso entendimento, para qual seja a boa, perfeita vontade de Deus. Deus tem que mudar o nosso pensamento, tem que mudar os pensamentos para que a gente tenha entendimento da palavra do Senhor. E quando nós temos entendimento, nós começamos a vencer todas as coisas que vêm sobre nós. Nós começamos a ter uma visão espiritual que o mundo lá fora não tem. Nós começamos a ver as astutas ciladas do inimigo contra as nossas vidas, contra os nossos filhos, e nós começamos a ter esse entendimento. Nós começamos a ter um passo adiante do nosso inimigo. E é isso que Deus vai derramar hoje aqui em nome de Jesus. Olha só o que está em Lucas capítulo 11, versículo 52, onde Jesus estava ali e as pessoas criticavam Jesus. Os donos da lei, os fariseus, as pessoas que entendiam da lei, estavam criticando Jesus, estavam questionando Jesus. Por isso que muitas pessoas questionam a gente hoje. Muitas pessoas ainda ficam duvidando daquilo que nós falamos, não acreditando naquilo. E às vezes são pessoas que têm um entendimento da lei. E olha só o que Jesus fala aqui: aqueles que têm entendimento da lei. Ai de vós, doutores da lei,
que tirastes a chave da ciência. Vós mesmo não entrastes e impedistes os que entravam. Olha só, eles não deixavam as pessoas adquirir essa chave, adquirir esse entendimento, para que eles pudessem ser libertos, para que eles pudessem viver o melhor de Deus. Além de vocês não permitir, de vocês não passarem isso, vocês não deixam que as pessoas entrem nesse entendimento da palavra do Senhor. Ai de vocês, doutores da lei, que impediram, que pegaram a chave da ciência e trancaram, e guardaram para si, e não deixaram que os outros que queriam entrar e conhecer mais da palavra do Senhor, e conhecer mais de Deus, vocês não deixaram. Mas Jesus, ele veio, e a primeira coisa que ele falava: eis que trago a vocês o reino dos céus. O reino dos céus está aqui hoje, o governo de Deus está aqui hoje. Nós somos hoje representante de Deus aqui na terra, e se nós não entendermos que nós estamos debaixo do governo de Deus, que o reino dos céus está aqui na terra, nós vamos só querer viver, ou só pensar em viver isso, quando você morrer lá no céu. Não, o reino dos céus está aqui na terra, para que você desfrute do melhor dessa terra, em nome de Jesus. Você crê nisso? Dá uma glória a Deus e um grito de júbilo ao Senhor. Olha só o que diz aqui em Mateus capítulo 18, o versículo capítulo 16, 18 e 19, capítulo 16, versículo 18 e 19, porque quando Jesus veio, Ele não veio só anunciar o reino dos céus, Ele veio nos ensinar a como desfrutar do reino dos céus. E se Jesus falou: eu sou a porta, aquele que entrar pela porta achará pastagem, achará descanso. A porta tem que ter uma chave, e essa chave Ele já nos deu. Você crê nisso, que você tem a chave para que você possa desfrutar do melhor desta terra? E o melhor dessa terra, às vezes as pessoas entendem mal isso. Ah, vocês estão pregando prosperidade. Não, estou pregando aquilo que Deus deixou para a nossa vida. Deus deixou o melhor dessa terra, para que nós possamos viver em todas as áreas da nossa vida, sentimental, profissional, ministerial, todas as áreas, para que você possa desfrutar daquilo que Deus derramou para você aqui. E uma das coisas que Ele ensinou foi isso. Olha só, quando Jesus pergunta aos seus discípulos: olha, o que os outros pensam? O que os outros pensam? Um disse que você é Elias, outro disse que você é Moisés, outro disse que você é profeta, outro disse que você é isso. Mas e vocês, o que dizem que eu sou? O que dizem que eu sou? Vocês, o que dizem que eu sou? Você já perguntou isso para o seu filho reunido na família? O que vocês pensam que eu sou? Você tem coragem de fazer isso e as pessoas livremente falar quem elas pensam que você é? Não aquilo que você pensa, mas o que as pessoas pensam de você. Quem vocês pensam que eu sou? Jesus fez isso. Jesus estava ali falando: o que eu passo para vocês? Como é que vocês me veem daquilo que eu ensino para vocês, daquilo que vocês andam comigo, daquilo que vocês participam, jantam comigo, almoçam comigo, tomam café da manhã, dormem comigo? E o que vocês pensam? O que vocês pensam? Porque quando nós temos intimidade, nós podemos falar isso. O que eu penso? O que eu penso? Será que você tem coragem de falar para o seu cônjuge: o que você pensa de mim? Filho, o que você pensa de mim? E Jesus fez isso. E aí nós sabemos o que Pedro respondeu. Pedro falou: tu és Cristo, o Filho de Deus. E Jesus fala: não foi você que teve essa revelação, mas foi meu Pai que está no céu que te deu essa revelação. Deus está nesse lugar, o nosso Pai está aqui hoje, e Ele vai te dar revelações que você jamais imaginou na sua vida. E olha só: pois também eu te digo, tu és Pedro, Jesus respondendo, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra
será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Você pode ligar isso aqui? Você pode estar ligando essas coisas aqui na terra? Por isso que nós dizemos amém. Por isso que você não pode dizer amém a todas as coisas, porque o amém é assim seja. Quando você fala amém, você está falando assim seja. Então a gente precisa pensar muito em como vai dizer, quando vai dizer amém. Nós precisamos saber que quando você concorda com uma coisa, e Deus fala assim: olha, eu vou te dar o reino, eu vou te dar aqui as chaves do reino dos céus nas suas mãos, para que vocês destravem as portas, para que vocês entrem no meu reino, para que vocês desfrutem aquilo que eu preparei para vocês, porque perderam lá atrás, quando o pecado entrou, perderam todas o seu governo. Seu governo ficou no maligno, como nós lemos aqui. Mas Jesus veio e nos resgatou e nos religou. Por isso que nós temos uma religião, porque religião é você se religar a alguma coisa, e nós somos religados a Deus. Por isso eu tenho uma religião, e eu tenho Deus como a minha religião. Eu sou religado a Deus. Jesus veio para isso. Ele falou: olha, eu vim devolver para vocês o reino dos céus, e eu vim te dar as chaves do reino dos céus. As portas do inferno não prevalecerão contra você. As portas do inferno não vão prevalecer contra você, contra a sua família, contra nada que é seu, porque nada que é seu pode ser tocado, porque Deus te protege, porque Ele é Pai, porque Ele não está aqui para te acusar, Ele não está aqui para que você seja condenado por alguma coisa. Não, Ele está aqui sempre de braços abertos para te receber, e para falar que você é filho amado de Deus. Você é filho amado de Deus, e nós precisamos saber dessas coisas, porque quando nós temos as chaves do reino dos céus na nossa vida, nós destravamos portas, nós abrimos portas, e nós não ficamos com a dificuldade que está ao nosso redor, mas nós vamos marchar por vista, por esperança, por fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das coisas que se esperam. Eu espero coisa boa. O que você está esperando na sua vida? O que você espera na sua vida? Eu espero o melhor de Deus para mim. Eu sei que o melhor de Deus ainda está por vir na minha vida. Por isso que nós damos passos de fé na nossa vida. Por isso que nós devemos dar passos que as pessoas às vezes olham e falam: como vocês conseguem fazer isso? Porque nós temos fé. E nós precisamos saber que reino que nós estamos. Qual reino que está dominando a sua vida? Qual reino? Olha só o que Deus diz aqui em 1 João capítulo 5, não o evangelho de João, mas as cartas ao João, lá perto de Apocalipse, capítulo 5, versículo 3 ao 5, diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, são leves. Quem está pesado aí? Não é os mandamentos de Deus que estão fazendo peso em você, porque os mandamentos de Deus são leves. Quando nós entendemos que nós estamos servindo a Deus por amor, que nós furamos a nossa orelha por opção, como eu preguei aqui, escravo de orelha furada. Era o escravo que trabalhava 6 anos, nos 7 anos ele podia ser livre, mas como o seu senhor era tão bom para ele, ele chegava diante do juiz e falava: olha, eu não quero sair debaixo da proteção do meu senhor, porque ele é bom. Então o juiz falava: então você tem que furar a sua orelha, porque eu não serei mais escravo porque eu devo alguma coisa. Eu sou escravo por amor agora. E quando ele furava a orelha, ele se comprometia a servir aquele senhor por amor eternamente.
ele serviria aquele Senhor até eternamente, não, até ele morrer. Ele serviria a sua vida inteira, não porque ele era escravo, não porque ele tinha alguma obrigação, não, porque ele tinha amor. Quem é escravo de orelha furada por Jesus aqui, levanta a mão, dá uma glória a Deus e um grito de júbilo ao Senhor. Eu sirvo a Deus por amor. Eu não sirvo a Deus porque eu tenho medo do inferno. Eu não sirvo a Deus porque eu quero alguma coisa em troca. Eu sirvo a Deus pelo amor que Ele já derramou na cruz do Calvário pela minha vida, se sacrificou, dando a sua própria vida por amor. E hoje, por amor, eu falo, eu quero ser escravo de orelha furada. Eu quero se dedicar a minha vida ao Senhor. E olha só, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Quem é nascido de Deus aí? Aleluia! E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é Filho de Deus? Essa é a nossa chave. A chave da vitória é a nossa fé. Se você acredita em Jesus Cristo, você tem essa chave nas suas mãos. Você já venceu o mundo. O mundo não pode mais te vencer. O pecado não pode mais te vencer. Você não pode voltar para trás novamente, porque hoje você tem a chave do reino dos céus nas suas mãos. E você tem uma coisa que você tem que praticar, que é a sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é pela fé que nós chegamos perto de Deus. É pela fé que os nossos antepassados, Abraão, Isaac, Jacó, venceram Moisés, Davi, tudo pela fé. Eles exerceram e venceram todas as batalhas. E se eles venceram, você é capaz de vencer. Se Davi matou um gigante, você é capaz de matar gigante. Você crê nisso? Porque às vezes nós só pensamos que Davi matou gigante, mas eu mato o gigante todos os dias. Você pode matar o seu gigante todos os dias. Todos nós temos um gigante dentro de nós. E se você entende qual é o reino de Deus, você consegue viver em qualquer lugar do mundo. Não é o lugar que vai te fazer você ser melhor ou pior. Porque se você for para qualquer lugar do mundo e não for curado, você vai levar isso para todos os lugares que você for. Você pode estar aqui nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar. Se você não vencer você mesmo, você pode estar em qualquer lugar, que a sua vida vai continuar a mesma. Quantas pessoas falam, eu vou para o interior viver uma vida melhor, vão para o interior e vivem uma vida pior, porque não mudaram. Se você não mudar, se você não realinhar, se você não estiver em contato direto com o nosso Deus, dificilmente você conseguirá vencer o mundo lá fora. Mas você tem o reino dos céus, você tem a chave do reino dos céus. Deus te deu a chave que vence o mundo, a sua fé. Por isso que nós vemos, e nós estamos estudando Daniel. Daniel, ele sabia que o reino de Deus estava dentro dele. Ele aprendeu do reino de Deus. Daniel, um garoto de 17 anos, vai para a Babilônia, para que ele pudesse ali aprender coisas, outras línguas, outra cultura. Mas ele não esquecia quem ele era, porque ele tinha o reino de Deus dentro dele. Ele entendeu o que era o reino de Deus. Você precisa entender o que é o reino de Deus. E o reino de Deus está dentro de você. Em todo lugar que você for, você não será escravo, você não será uma pessoa cativa, porque o reino de Deus te traz liberdade. Daniel, mesmo estando escravo na Babilônia, sendo uma pessoa que estava ali, separada dos pais, dos entes queridos, dos amigos, ele sabia que o reino de Deus estava dentro dele. E que os médios persas, que a Babilônia, que a Síria não ia dominar quem ele era. E todas as atitudes dos inimigos dele não ia mudar quem Daniel era. Porque Daniel foi perseguido. Daniel foi uma pessoa que foi ali perseguido, para que ele não
prosperasse naquele lugar. Porque quando Daniel vai para o palácio, ele com a sua sabedoria, com o espírito de excelência que tinha dentro dele, ele foi colocado entre os maiores sábios da terra. Como eu falei aqui, a Babilônia inventou a matemática. A Babilônia começou a inventar a escrita, para que tudo fosse documentado. O primeiro ábaco, a primeira calculadora foi feito na Babilônia. Por isso que hoje eu e você usamos celulares, porque se não fosse os babilônicos, nós não usaríamos os celulares hoje. Então você está falando de uma civilização de alto nível, uma civilização que tinha altas pessoas inteligentes. Daniel foi colocado ao lado deles. Mas quando Nabucodonosor, o rei, o viu que tinha algo diferente dentro dele. Viu que nem todos aqueles sábios, com toda aquela inteligência, com tudo o que eles sabiam, Daniel era 10 vezes mais sábio que todos eles. Você pode ser mais sábio e destaque nessa terra muito mais do que qualquer pessoa que está lá fora. Não se sinta inferior. Daniel foi ali. E quando Deus quer empurrar uma pessoa, Ele empurra, porque Ele tinha o espírito de excelência. Você tem o espírito de excelência dentro de você. Deus habita em você. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então nós vamos ter um passo na frente daquelas pessoas. Então Daniel estava aqui, e Deus fez assim com ele: um passo para frente, Daniel. E quando você dá um passo para frente, você cria um monte de inimigos, porque você passa a ser destaque. Mas mesmo todos aqueles inimigos querendo procurar ocasião para condenar ali Daniel, ele sabia quem ele era no reino dos céus. Ele sabia quem ele era. Nós precisamos saber quem nós somos. Somos filhos amados de Deus. Moramos e estamos debaixo do governo de Deus. Isso que nós precisamos saber. Que nós não podemos ser igualados a essas pessoas. Mas nós estamos um passo. Deus vai te dar estratégia esse ano que você jamais pensou e imaginou. Você vai estar a um passo adiante de todo o teu concorrente em nome de Jesus. Você crê nisso? Fala: eu viverei coisas extraordinárias esse ano. Dá um glória a Deus e um grito de júbilo ao Senhor. Daniel sabia. Você sabe quem você é? Você sabe quem você é? Nós precisamos saber quem nós somos. Nós precisamos saber que nós estamos debaixo de um reino. Jesus devolveu esse reino para mim e para você. Não vive mais sobre acusação. Não vive mais sobre os outros, sobre o que os outros pensam de você. Mas saiba quem você é. As atitudes das outras pessoas não podem mudar quem você é. Por mais que as pessoas criticam, por mais que as pessoas fazem mal a você, não pode mudar quem eu sou em Cristo Jesus. Daniel não mudou. Tanto é quando falaram, nós não encontramos nada em Daniel. Examinamos e não encontramos nada em Daniel, a não ser em seu Deus. Que defeito gostoso que as pessoas podem falar de você. Olha, essa pessoa, ela não tem nada de errado. A única coisa de errado que ela é crente. Você fala, glória a Deus, porque eu sou crente. E o único defeito que eu tenho é ser crente, e crente de verdade. Onde eu vou, eu levo a palavra do Senhor. Onde eu vou, eu levo a presença de Deus. Eu misturo sim tudo. O meu profissional, em todos os lugares que eu vou. Eu não sou crente só aqui. Não, na minha empresa eu não posso ser crente. Não, na minha empresa eu posso ser crente lá. Eu posso levar Deus lá. Posso levar Deus para o meu serviço, para a minha escola, para todos os lugares que eu for, eu vou levar Deus. E você vai ver a diferença
que as pessoas vão ver em você. Creia, Daniel sabia quem ele era. Daniel não se importou com as críticas, porque ele fazia oração 3 vezes ao dia. E quando falaram, olha, vocês não vão poder mais dobrar os joelhos, vocês não vão poder mais adorar outro Deus durante 30 dias que não seja a estátua lá. Daniel falou, eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. E Daniel, como sempre fazia, orava de janelas abertas para Jerusalém, dobrava o seu joelho e orava para o Deus vivo. Mesmo ele sendo jogado na cova dos leões, Deus fechou a boca dos leões. Deus vai te proteger dessa pandemia. Deus vai te proteger de todas essas variantes que estão vindo aí. Você crê nisso? Nós seremos protegidos. Deus vai fechar a boca dos leões que querem nos devorar, porque Deus tem o controle de todas as coisas. E Daniel saiu de dentro da cova sem nenhum arranhão. E aqueles que acusaram Daniel foram jogados na cova, e antes de chegarem no fundo da cova, foram destruídos. Mas antes, Daniel teve que ficar ali uma noite e acreditar no Deus verdadeiro. Ele foi para a Babilônia como escravo, como cativo, mas ele era livre. Ele era livre, porque ele estava debaixo, não do governo de Nabucodonosor, de Ciro, de Belsazar. Não, ele não estava debaixo desses governos. Ele estava debaixo do governo de Deus. Você não pode estar aprisionado com esse mundo lá fora. Nós estamos debaixo do governo de Deus. E Deus é Pai, que cuida, que guarda. Daniel, mesmo afastado da sua família, afastado de todos aqueles que ele conhecia, ele sabia o pai que ele tinha, o pai que cuidava dele, o pai que estava do lado dele, o pai que não ia abandonar ele de jeito nenhum. Eu não sei aqui se tem pessoas que foram abandonadas pelos pais, ou se você não teve um pai de referência, mas saiba que Deus está aqui hoje, te abraçando hoje aqui, como um pai que nunca vai te abandonar. A palavra de Deus diz que Jesus estará conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Amém.